Oi, oi! Se você não me conhece, eu sou a Mari, eu falo de entretenimento aqui no YouTube, eu falo sobre música pop, sobre séries, sobre filmes e assuntos que giram ao redor desse universo. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, já quero te convidar a se inscrever no meu canal. Eu tô com a meta de chegar aos 40 mil inscritos até o final do ano. Não é uma meta simples, então eu ficaria bem feliz se você pudesse me ajudar. Nesse vídeo aqui eu vou fazer uma análise do clipe de Traitor que a Olivia Rodrigo lançou de surpresa hoje pela manhã. Normalmente eu gravaria um react e comentaria o clipe, mas como esse lançamento aconteceu de forma inesperada, eu não estava preparada. E aí eu acabei assistindo ao clipe mesmo, sem estar gravando, e decidi que talvez valesse a pena fazer uma análise ao invés de um react, já que eu não conseguiria fazer o react mesmo. Os fãs encontraram várias referências no clipe, vários easter eggs, eu vi algumas teorias no Twitter, eu fiz algumas interpretações próprias também, e eu vou compartilhar tudo isso com vocês e colocar algumas imagens do clipe para ilustrar tudo. Lembrando que ao longo da letra de Traitor, a Olivia canta sobre ter se sentido traída. Ela diz que esse cara com quem ela tinha um relacionamento não a traiu de fato, mas o que ele fez com ela foi uma espécie de traição. Ele já começou um outro relacionamento logo que os dois terminaram, ele já conversava com essa outra garota enquanto os dois estavam juntos, e tudo isso foi muito difícil para ela lidar. O clipe começa com a Olivia aparentemente pulando numa cama elástica. A gente só vê o tronco dela e a imagem dela pulando tá intercalada com imagens do céu, com nuvens, com céu azul. E tudo isso acontece antes da letra começar, antes dos vocais entrarem. É só enquanto a parte instrumental tá tocando. E eu fiquei pensando algumas coisas sobre essa intro. Pensei que talvez isso pudesse representar os altos e baixos desse relacionamento, ela pulando e estando às vezes lá em cima, às vezes lá embaixo. Pensei também que essa cena poderia representar o esforço que ela precisou fazer para acompanhar essa outra pessoa, para estar à altura dessa outra pessoa, para agradar essa outra pessoa. E também pensei que isso poderia ser uma metáfora para como ela sempre soube nesse relacionamento que, apesar desse relacionamento parecer o céu, parecer o paraíso e uma coisa incrível, que ela em algum momento cairia desse céu, cairia desse paraíso. Algumas pessoas na internet teorizaram que essa cena do clipe pode ser uma referência a uma cena do filme As Virgens Suicidas de 1999. Mas eu não sei se foi só uma coincidência, se foi realmente uma referência bem planejada ou não. Então, logo depois dessa intro, a gente vê a Olivia na caçamba de uma caminhonete dando um passeio com os amigos dela. Nesse primeiro momento, chama a atenção de vocês pro cabelo dela, que tá com umas mechas rosa. Eu adorei o visual novo da Olivia e não demorou muito pra internet perceber que lá em 2020, em março de 2020, no início da pandemia, a Olivia tinha feito um tweet falando sobre estar com vontade de pintar o cabelo dela de rosa. E aqui ela aparece com esse cabelo novo no clipe de Traitor. E eu fiquei pensando que isso também poderia ser uma referência, porque lá no começo da pandemia foi quando o sofrimento dela por esse relacionamento ter acabado começou. O final do relacionamento, que a gente acredita que seja a inspiração para várias dessas músicas, aconteceu mais ou menos ali nos últimos meses de 2019, nos primeiros meses de 2020. Tô sim aqui falando sobre o relacionamento dela com Joshua Bassett. Então, não sei, fiquei pensando que essa foi uma ideia que ela teve no início desse período de sofrimento, e eu enxergo o videoclipe de Traitor como um ponto final nesse sofrimento. Então faz muito sentido que ela tenha criado coragem para fazer uma coisa que ela queria fazer lá no início, mas que fazer lá no início poderia ter sido algo que faria ela se arrepender. Então ela deixou essa ideia marinando e pensando, porque antes ela estava num momento de vulnerabilidade e agora ela tá bem, agora ela tá deixando esse sofrimento para trás, e ainda fez sentido para ela mudar o cabelo, pintar o cabelo de rosa. Durante todo esse passeio que ela faz com os amigos ao longo do clipe de Traitor, e esse é um passeio que começa na estrada mesmo, com eles dirigindo, depois vai para um salão de jogos, depois vai também para eles invadindo uma escola e pulando na piscina dessa escola. Durante todo esse passeio, os amigos dela parecem estar se divertindo, e rindo e felizes, perto uns dos outros, enquanto a Olivia tá mais afastada, ela tá melancólica, ela tá triste.
Isso provavelmente representa ela lidando com o fim desse relacionamento, ela lidando com o sofrimento que foi conseguir aos poucos superar essa pessoa e entender que isso precisava ficar pra trás. Eu acho que isso é muito comum, essa sensação da gente, quando a gente tá sofrendo, tá cercado de outras pessoas, mas ainda assim se sentir sozinho, se sentir muito triste e não estar de corpo 100% presente nessas situações. A gente acaba muitas vezes, quando a gente tá sofrendo, quando a gente tá passando por uma decepção amorosa, focando na nossa própria cabeça, nos nossos sentimentos, nos nossos sofrimentos e não conseguindo estar presente em algumas situações e contextos e encontros com outras pessoas. Ao longo do clipe de Traitor também a gente tem um revezamento de tipos de filmagem. Várias das cenas são filmadas com uma câmera em HD, digital, e várias cenas também são filmadas com o que eu assumo que seja uma câmera analógica e caseira. E aí eu inventei uma teoria aqui na minha cabeça que eu nem sei se faz muito sentido, mas pensei nisso, vou compartilhar com vocês e vocês me dizem o que é que vocês acham, tá bem? Fiquei pensando que isso poderia ser uma representação de como as pessoas às vezes conseguem enxergar quem ela realmente é e como às vezes não. Como existem duas Olívias. A Olivia Rodrigo, conhecida do público, que tá aparecendo em premiações, em clipes, em vários vídeos em HD, e a Olivia, que é a Olivia que fica dentro de casa, com a família, com os amigos, representada por essa outra câmera, que é uma câmera mais pessoal, que é uma câmera mais caseira. Pode ser piraminha, pode ser que eu tenha inventado isso aqui sozinha e não tenha nenhum fundamento, sabe assim, fonte, Arial 12, tipo isso. Mas não sei, achei que valia a pena mencionar aqui no meio de tudo isso. Durante o passeio que a Olivia tá dando com os amigos pra lá e pra cá, eles param, como eu já falei, num salão de jogos, num fliperama. E a gente vê várias cenas da Olivia ali naquele lugar. A internet percebeu que isso poderia ser uma referência à vez que a Olivia Rodrigo foi num fliperama com o Joshua Bassett. Porque tem alguns zooms muito claros no jogo Guitar Hero. E tem um vídeo bem famoso da Olivia jogando Guitar Hero com o Joshua. E eu acho que essa é uma referência quase inegável, porque ela é bem forte. Ela é bem clara. E eu digo mais, talvez ainda tenham outras referências de lugares, de acontecimentos, do relacionamento deles, que a gente não pegou porque aconteceu de forma privada. Uma outra coisa em relação a isso que eu também peguei, mas eu não sei também se é só uma coincidência, é o fato da Olivia estar filmando algumas coisas com a câmera caseira analógica. A gente vê algumas cenas dela filmando outras coisas com a câmera. Isso me lembrou muito a câmera que o Joshua usa nas gravações de High School Musical The Series. No vídeo de curiosidade sobre essa série que eu postei aqui no canal, eu falo que a produção da série deu pro Joshua uma câmera da mesma forma que a produção dos filmes de High School Musical deram uma câmera pro Zac Efron, para que ambos filmassem os bastidores, filmassem as gravações e eles tivessem um material de backstage mesmo. Então, tanto o Zac Efron quanto o Joshua ficaram conhecidos pelos fãs por terem esse material, por terem essa câmera, por terem filmado muitas coisas. E aqui a gente tem uma câmera similar sendo usada pela Olivia, mas pode ter sido só uma coincidência. Em determinado momento do clipe, a Olivia também decide pular na piscina junto com seus amigos. Eles já estão lá e ela pula. E eu pensei que isso pudesse talvez representar o momento em que ela realmente decidiu que ela precisava deixar esses sentimentos e esse sofrimento para trás e seguir em frente e reencontrar a sua própria felicidade. Eu aproveito que eu falei da piscina aqui para também mencionar a grande referência desse clipe, porque a gente tem um take na água onde aparecem alguns objetos. E foi a primeira coisa que os fãs perceberam de referência quando eles pensaram no clipe de Traitor. A gente vê nesse take que tá aparecendo na tela de vocês uma chave de carro que representa Driver's License, um espelho que representa o clipe de Deja Vu, uma luva que representa o clipe de Good For You e uma sapatilha que representa o início do clipe de Brutal. Então a gente tem aqui referências, objetos que representam cada um dos 4 clipes anteriores que a Olivia lançou dentro da era Sour. O que fez foi um dos indícios que começou a fazer as pessoas acreditarem que esse era o último clipe que a Olivia ia lançar para essa era, que ela estava de certa forma se despedindo da era Sour. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, vamos continuar aqui primeiro. Mas pro final do clipe a gente tem um take dela pegando o espelho de Deja Vu e se olhando no espelho e se enxergando. No clipe de Deja Vu,
Quando ela se olha nesse espelho, ela enxerga uma outra garota. A outra garota que é a nova namorada do cara que costumava ser o namorado dela, no contexto da história, da narrativa do clipe. E eu achei muito significativo que aqui, quando ela pega o espelho pra se olhar, ela realmente se enxerga. É como se ela estivesse se enxergando de novo e parando de se comparar com uma outra pessoa. De novo, deixando isso pra trás. Deixando esse sofrimento, esses sentimentos pra trás. A gente viu a Olivia pulando na piscina, como eu falei agora há pouco, e a gente vê algumas cenas dela nadando, são cenas belíssimas, inclusive. E aí, de repente, a gente vê ela nadando de fora e a gente vê que ela tá num aquário e não mais numa piscina. E a gente vê também os clipes, os objetos que referenciam os clipes, na verdade, ali junto com ela nesse aquário. Pra mim e pra outras pessoas na internet também, isso representa a mediatização da vida dela. Como a vida dela se tornou pública desde que ela lançou todos esses clipes e começou a sua carreira solo na música. Porque é como se as pessoas, é como se ela estivesse falando aqui que depois que tudo aconteceu, as pessoas começaram a olhar pra ela da mesma forma que olham pra peixes num aquário ou pra animais num zoológico, como se fosse um espetáculo. Porque existe essa relação, né? Quando as pessoas se tornam famosas, a gente acaba olhando pra elas como se elas não fossem pessoas como a gente, e sim como elas fossem personagens e realmente parte de um grande espetáculo. Então eu pensei que esse aquário e essas cenas pudessem ser uma referência a isso. Tem um momento também no clipe onde a Olivia e os amigos dela estão correndo por um campo de futebol americano. E eu acho que isso pode sim ser uma referência ao Sour Prom. Parte do Sour Prom foi gravado num campo de futebol americano numa escola. Então, já que a Olivia tá homenageando todos os lançamentos dela até agora nesse clipe, nada mais justo do que ela também homenagear esse especial visual que foi muito marcante pra era como um todo. Então, vamos falar sobre o frame final, a cena final do clipe, que a gente tem um fundo meio estrelado e uma porta no cenário, e a Olivia acaba saindo por essa porta. Ela abre a porta, dá um sorriso e sai e fecha a porta. E eu acho que, acima de tudo, isso provavelmente representa ela fechando a porta desse relacionamento, sobre o qual ela canta no álbum e sobre o qual ela canta aqui em Twitter, e seguindo em frente, realmente fechando essa porta, deixando isso pra trás. E muita gente também pensou que isso talvez fosse uma despedida pra era Sour como um todo. Já que a gente já teve 5 singles, 5 clipes pras músicas, e já faz aí quase um ano que tudo isso começou, que a Olivia lançou seu primeiro single e depois lançou o álbum. Eu acho que possivelmente isso também representa o fim dessa era, sim, mas não da era de forma geral. Talvez represente o último clipe, a última música a virar um single. Porque definitivamente a série ainda não acabou. Porque a gente tem a temporada de premiações começando. O Grammy é no início do ano. A Olivia acabou de submeter vários lançamentos dela pro Grammy. E ela vai com certeza levar várias categorias na premiação. Então não tem como a gente considerar que a era Sour acabou, porque ela ainda vai ser consagrada nas premiações. E também tem o fato de que possivelmente a Olivia vai anunciar uma turnê pro álbum em breve. Então não acho que seja um fim da era, mas talvez seja um fim dos videoclipes. Falando em turnê, tem um momento em que a Olivia tá no fliperama com os amigos, que ela tá em cima de uma... Em cima não, né? Que ela tá ali do lado, eu acho, não sei. De uma mesa de sinuca. E ela pega uma bolinha de sinuca e joga pra dentro da caçamba da sinuca. É caçamba que chama aquilo? Não sei, enfim. E essa bola é a bola de número 4. Cria da Taylor Swift que Olivia é, me pergunto, será que esse 4 representa alguma coisa? 4 dias pra anúncio de datas da turnê? 4 de novembro, né? 4 do próximo mês? Ou alguma outra coisa? Ou tem a ver com alguma referência do relacionamento dela, sobre o qual ela tá cantando aqui? Não sei, mas com certeza esse 4 aí foi escolhido com bastante atenção. Não deve ter sido esse número por acaso. Por último, a última referência que eu vou compartilhar nesse vídeo é a placa do carro, da caminhonete que os amigos dirigem ao longo do clipe. A Olivia postou uma foto nessa caminhonete, na caçamba ali, pra anunciar que o clipe estava disponível. Hora que ela lançou ele de surpresa. E nessa foto dá pra ver a placa do carro. Ao longo do clipe não dá, mas na foto dá. E aparentemente a placa é Utah 147.
O U, na verdade, parece um T ao contrário, mas o tá foi o lugar onde a Olivia tirou sua carteira de motorista e o dia 14 de julho foi o dia em que ela tirou a carteira de motorista, que também foi o dia em que ela escreveu Driver's License e deu início a todo esse sucesso estratosférico que ela teve ao longo de 2021. 14 de julho de 2020, né, no caso. Então, talvez isso aqui também não esteja aqui de brincadeira, não esteja aqui de coincidência. Provavelmente essa placa foi escolhida de propósito. E é isso. Essas foram as referências que eu encontrei e as interpretações que eu fiz desse clipe. Se eu deixei alguma coisa passar, comentem aqui embaixo que a gente vai conversando. Se vocês encontraram outras referências, é só me escreverem. O que é que vocês acharam desse clipe? Também quero saber. Eu gostei bastante, eu achei a estética belíssima, achei a história que ela tá contando aqui também muito bonita, mas eu confesso que eu tinha esperado um outro tipo de clipe pra Traitor. Eu achei que não combinou muito com a vibe da música ou com a vibe que eu achei que o clipe dessa música teria. Mas enfim, o clipe é muito bonito e ele fica ainda mais interessante quando a gente repara nas referências que a Olivia foi colocando ali ao longo do caminho. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu adorei fazer esse vídeo. Eu adoro ficar pesquisando coisas e procurando coisas pra interpretar melhor os lançamentos dos artistas. Se vocês curtiram o vídeo, por favor, deixem um joinha, se inscrevam no canal se ainda não se inscreveram, compartilhem esse vídeo nas redes sociais de vocês, me ajuda muito, tá bem? Um beijo grande e até a próxima!